Eu sou Bruna Limbarral, do Polo de SEDES de Itaocara. Estou cursando Pedagogia. A primeira questão é um trechinho de Cecília Meirelles, de 1997, sobre aprendizagem. A primeira pergunta vem falando sobre quando você considera, número 1, quando você considera que aprendeu algo. Eu considero que aprendi algo quando, por exemplo, eu participo de uma aula de um docente, ou seja, na escola ou na faculdade mesmo, e ele fala sobre o assunto sobre um determinado assunto, como, por exemplo, aprendizagem, que aí sobre aprendizagem. O assunto sobre aprendizagem. Aí, quanto mais eu pego, eu entendo sobre aquele assunto. Eu leio, quanto mais eu leio, eu aprendo sobre aquele assunto, sobre aprendizagem. O que vem a ser aprendizagem para mim? Ou sobre um assunto sobre a saúde também, pode ser sobre saúde, ou sobre as crianças, os adolescentes nas drogas, o que eu entendo sobre isso. E o que vem a ser isso para a sociedade, se isso vem a ser uma coisa boa ou ruim. Eu entendo como se fosse esse assunto, eu entendo como se fosse uma coisa ruim para a sociedade, não só para a sociedade, como para os jovens também, porque as drogas não é bom para a saúde, não é bom para a sociedade também, é uma coisa muito ruim. E a segunda questão vem falando quais são as principais estratégias que você usa, que eu uso para aprender. São os recursos, mapas mentais, os livros e os cadernos. E a internet, né? Quanto mais eu leio, mais eu escrevo, mais eu estou se aperfeiçoando, aprendendo cada vez mais e mais. E com as aulas dos professores, porque eles aprendem com a gente e a gente aprende com eles, né? A cada dia mais e mais. A terceira questão vem falando como eu percebo que uma pessoa, um estudante, aprendeu algo. Eu entendo quando eu pergunto para ele sobre um assunto, seja ele lá qual for. E eu entendo o que ele respondeu para mim, eu entendo que ele compreendeu sobre aquele determinado assunto. Ele entendeu. Eu sou Bruna Limbarral, do Polo de SEDES de Itaocara. Estou cursando Pedagogia. A primeira questão é um trechinho de Cecília Meirelles, de 1997, sobre aprendizagem. A primeira pergunta vem falando sobre quando você considera, número 1, quando você considera que aprendeu algo. Eu considero que aprendi algo quando, por exemplo, eu participo de uma aula de um docente, ou seja, na escola ou na faculdade mesmo, e ele fala sobre o assunto sobre um determinado assunto, como, por exemplo, aprendizagem, sobre aprendizagem. O assunto sobre aprendizagem. Aí, quanto mais eu pego, eu entendo sobre aquele assunto. Eu leio, quanto mais eu leio, eu aprendo sobre aquele assunto, sobre aprendizagem. O que vem a ser aprendizagem para mim? Ou sobre um assunto sobre a saúde também, pode ser sobre saúde, ou sobre as crianças, os adolescentes nas drogas, o que eu entendo sobre isso.
E o que vem a ser isso para a sociedade, se isso vem a ser uma coisa boa ou ruim. Eu entendo como se fosse esse assunto, eu entendo como se fosse uma coisa ruim para a sociedade, não só para a sociedade, como para os jovens também, porque as drogas não é bom para a saúde, nem para não é bom para a sociedade também, é uma coisa muito ruim. E a segunda questão vem falando quais são as principais estratégias que você usa, que eu uso para aprender. São os recursos, mapas mentais, os livros e os cadernos. E a internet, né? Quanto mais eu leio, mais eu escrevo, mais eu estou se aperfeiçoando, aprendendo cada vez mais e mais. E com as aulas dos professores, porque eles aprendem com a gente e a gente aprende com eles, né? A cada dia mais e mais. A terceira questão vem falando como eu percebo que uma pessoa, um estudante, aprendeu algo. Eu entendo quando eu pergunto para ele sobre um assunto, seja ele lá qual for. E eu entendo o que ele respondeu para mim, eu entendo que ele compreendeu sobre aquele determinado assunto. Ele entendeu. Eu sou Bruna Limbarral, do Polo de CEDES de Itaocara, estou cursando Pedagogia. A primeira questão é um trechinho de Cecília Meirelles, de 1997, sobre aprendizagem. A primeira pergunta vem falando sobre quando você considera, número 1, quando você considera que aprendeu algo. Eu considero que aprendi algo quando, por exemplo, eu participo de uma aula de um docente, ou seja, na escola ou na faculdade mesmo, e ele fala sobre o assunto sobre um determinado assunto, como, por exemplo, aprendizagem, sobre aprendizagem. O assunto sobre aprendizagem. Aí, quanto mais eu entendo sobre aquele assunto. Eu leio, quanto mais eu leio, eu aprendo sobre aquele assunto, sobre aprendizagem. O que vem a ser aprendizagem para mim? Ou sobre um assunto sobre a saúde também, pode ser sobre saúde, ou sobre as crianças, os adolescentes nas drogas, o que eu entendo sobre isso. E o que vem a ser isso para a sociedade, se isso vem a ser uma coisa boa ou ruim. Eu entendo como se fosse esse assunto, eu entendo como se fosse uma coisa ruim para a sociedade, não só para a sociedade, como para os jovens também, porque as drogas não é bom para a saúde, nem para não é bom para a sociedade também, é uma coisa muito ruim. E a segunda questão vem falando quais são as principais estratégias que você usa, que eu uso para aprender. São os recursos, mapas mentais, os livros e os cadernos. E a internet, né? Quanto mais eu leio, mais eu escrevo, mais eu estou se aperfeiçoando, aprendendo cada vez mais e mais. E com as aulas dos professores, porque eles aprendem com a gente e a gente aprende com eles, né? A cada dia mais e mais. A terceira questão vem falando como eu percebo que uma pessoa, um estudante, aprendeu algo. Eu entendo quando eu pergunto para ele sobre um assunto, seja ele lá qual for. E eu entendo o que ele respondeu para mim, eu entendo que ele compreendeu sobre aquele determinado assunto.
ele entendeu. A questão vem falando quais são os fatores pedagógicos importantes para a aprendizagem. A pergunta é: quais você considera os dois mais difíceis, no caso os fatores, de serem colocados em prática? Eu coloquei expectativas positivas em relação ao atendimento do aluno, do discente, né? E é necessário que o docente demonstre ao estudante que ele acredite e confie no seu potencial e faça ele, estimulando ele a progredir, que estimule ele a progredir mais e mais. Porque com isso, quanto mais ele progredir, mais ele vai ter vai ser bom para a sua, quanto mais ele progredir, vai ser bom para a sua jornada como professor. Então o aluno ele fazendo ele progredir, acontece isso, vai ser uma coisa boa para a sua jornada como professor. E também o apoio e a participação dos pais é fundamental para a união do governo, da escola e da família, na busca de alternativa para minimização dos fatores que afetam negativamente a aprendizagem. E a justificativa disso é porque é necessário que o discente tenha uma confiança no potencial do seu docente. Ou seja, ele tem uma grande confiança, ele confia no potencial do seu professor, do seu docente, que é o professor, né? E que esse aluno faça ele seguir em frente, faça que o seu professor, seu docente, faça que ele siga em frente, não pare no meio do caminho. Pois se ele parar, pode prejudicar muito a sua jornada, a sua carreira profissional. Então, ele seguindo, progredindo, seguindo em frente, é uma coisa boa para a sua jornada profissional, jornada de vida. E os discentes também é muito importante para ter cada vez mais a união do governo, das escolas, como eu falei, tem que ter a união dessas pessoas, desses também, da escola, da família. Quanto mais ter união, melhor é, né? É uma coisa boa para os discentes, tendo a união de um e de outro, né? E assim sucessivamente. Eu sou Bruna Limbarral, do Polo de SEDES de Itaocara, estou cursando Pedagogia. A primeira questão é um trechinho de Cecília Meirelles, de 1997, sobre aprendizagem. A primeira pergunta vem falando sobre quando você considera, número 1, quando você considera que aprendeu algo. Eu considero que aprendi algo quando, por exemplo, eu participo de uma aula de um docente, ou seja, na escola ou na faculdade mesmo, e ele fala sobre sobre um determinado assunto, como, por exemplo, aprendizagem, sobre aprendizagem. O assunto sobre aprendizagem. Aí, quanto mais eu entendo sobre aquele assunto.
eu leio, quanto mais eu leio, eu aprendo sobre aquele assunto, sobre aprendizagem. O que vem a ser aprendizagem para mim? Ou sobre um assunto sobre a saúde também, pode ser sobre saúde, ou sobre as crianças, os adolescentes nas drogas, o que eu entendo sobre isso. E o que vem a ser isso para a sociedade, se isso vem a ser uma coisa boa ou ruim. Eu entendo como se fosse esse assunto, eu entendo como se fosse uma coisa ruim para a sociedade, não só para a sociedade, como para os jovens também, porque as drogas não é bom para a saúde, nem para não é bom para a sociedade também, é uma coisa muito ruim. E a segunda questão vem falando quais são as principais estratégias que você usa, que eu uso para aprender. São os recursos, mapas mentais, os livros e os cadernos. E a internet, né? Quanto mais eu leio, mais eu escrevo, mais eu estou se aperfeiçoando, aprendendo cada vez mais e mais. E com as aulas dos professores, porque eles aprendem com a gente e a gente aprende com eles, né? A cada dia mais e mais. A terceira questão vem falando como eu percebo que uma pessoa, um estudante, aprendeu algo. Eu entendo quando eu pergunto para ele sobre um assunto, seja ele lá qual for. E eu entendo o que ele respondeu para mim, eu entendo que ele compreendeu sobre aquele determinado assunto. Ele entendeu. A questão vem falando quais são os fatores pedagógicos importantes para a aprendizagem. A pergunta é: quais você considera os dois mais difíceis, no caso os fatores, de serem colocados em prática? Eu coloquei expectativas positivas em relação ao atendimento do aluno, do discente, né? E é necessário que o docente demonstre ao estudante que ele acredite e confie no seu potencial e faça ele, estimulando ele a progredir. Que estimule ele a progredir mais e mais. Porque com isso, quanto mais ele progredir, mais ele vai ter vai ser bom para a sua, quanto mais ele progredir, vai ser bom para a sua jornada como professor. Então ele fazendo ele progredir, acontece isso, vai ser uma coisa boa para a sua jornada como professor. E também o apoio e a participação dos pais é fundamental para a união do governo, da escola e da família, na busca de alternativa para minimização dos fatores que afetam negativamente a aprendizagem. E a justificativa disso é porque é necessário que o discente tenha uma confiança no potencial do seu docente. Ou seja, ele tem uma grande confiança, ele confia no potencial do seu professor, do seu docente, que é o professor, né? E que esse aluno faça ele seguir em frente, faça que o seu professor, seu docente, faça que ele siga em frente, não pare no meio do caminho.
pois se ele parar, pode pode prejudicar muito a sua jornada, a sua carreira profissional. Então, ele seguindo, progredindo, seguindo em frente, é uma coisa boa para a sua jornada profissional, jornada de vida. E os discentes também é muito importante para ter cada vez mais a união do governo, das escolas, como eu falei, tem que ter a união dessas pessoas, desses também, da escola, da família. Quanto mais ter união, melhor é, né? É uma coisa boa para os discentes, tendo a união de um e de outro, né? E assim sucessivamente.